Você cantou em forma de oração, eu venho como estou. Seria curioso cada um de nós sabermos, não é? Seria uma curiosidade boa. Como estamos? Como você está? Só podemos ver um ao outro do lado externo, nas expressões do rosto, triste ou alegre, chateado ou contente. Mas só Deus conhece o nosso interior, não é? E quando você diz eu venho como estou, você está dizendo eu não tenho nada a esconder do Senhor, não tenho como esconder nada. Então, da forma que eu estou, sabendo que não é a melhor forma, não é a melhor maneira, não é assim que te agrada, no entanto, a minha oração é: aceita-me, ajuda-me, perdoa-me, cuida de mim. Não adianta você querer melhorar para poder vir a Cristo. Nunca você vai vir de forma melhor. Você tem que correr aos pés dele para que ele ajude a você a melhorar de vida. Este é o segredo, não é? Nós temos já passado por aqueles temas que vocês estão vendo ali. Não dá para ver direito, dependendo do lugar que você está, porque minha letra é bem complicada. Por isso que eu até deixei de fazer a anotação, que nem eu estava entendendo minhas anotações. Nem eu entendi o que eu estava escrevendo. Pois é, letrado é assim mesmo. Mas nós falamos já sobre 7 temas baseados nos 10 mandamentos do casamento. Isto, eu não me responsabilizo, eu só me responsabilizo pelas cacetadas aqui na igreja, né? Porque é só palavras, você apanha, vai embora, aí já não é mais comigo. Agora, as cacetadas da sua casa já não é comigo, não. Viu? O que você vai apanhar em casa do marido, da esposa, dos filhos, seja o que for, depois deles ouvirem o que estamos pregando, aí já não é comigo.
Vocês viram, vocês devem ter prestado atenção já. Então, os irmãos que estão à distância nos ouvindo e acompanhando, né? Nós pregamos já sobre aliança de casamento, foi o primeiro culto. Depois pregamos sobre tu não terás outro. Depois pregamos sobre renúncia. Depois pregamos sobre regras do namoro. Ou, em seguida, pregamos sobre não torne em vão, não torne seu casamento em vão, não torne seu relacionamento em vão. Pregamos sobre lembra-te, porque às vezes nós esquecemos com facilidade com quem estamos, quem é a pessoa com quem estamos, aquela pessoa a quem juramos amar, respeitar, cuidar na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Eu ia dizer na doença e na dor, é a mesma coisa, né? Na doença, na saúde, até que a morte o separe. Então, quando você esquece disso, você torna o seu casamento em vão, quebra todas as regras e começa a colocar ídolo diante, né, da outra pessoa, rompe a aliança. Então você vê que poderíamos pegar de trás para frente tudo de novo. E por último pregamos sobre tenha um tempo junto. E esta questão de tenha um tempo junto, isso que pegou mais forte. As gravações estão prontas, né? Estão prontas, só falta termos condições de estar reproduzindo, gravando e deixar à disposição do pessoal, porque é necessário que tanto o jovem como os adultos, né, os que já são casados há 50 anos de casado, aprenda sobre isso, porque vocês ainda têm um tempinho aqui na Terra juntos. E não custa nada vocês melhorarem o casamento de vocês, o relacionamento de vocês, para viverem um pouquinho melhor. Ao invés de ter, vamos dizer assim, um inferninho em casa, que possam criar um jardim do Éden antes da queda, antes do pecado entrar. Então, neste culto, esta noite, continuando a nossa série sobre a aliança de casamento, como você sabe, nós temos tomado os 10 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que Deus apresentou ao homem, para que através destas leis, o homem possa ser atraído para mais perto do Senhor. Se estas mesmas leis você aplicar para o seu casamento, você estará atraindo o outro para mais perto de si. E você sabe que não tem como você atrair uma pessoa para mais perto de você, se você viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Como você pode atrair o Espírito Santo, Deus, para a sua vida, se você vive qualquer tipo de vida? Então, no tempo de namoro, você fazia de tudo para atrair a atenção da pessoa. Era um sorriso Colgate, que chama. Antigamente era sorriso Colline, mas depois mudaram para sorriso Colgate, não é? E já saiu tantas outras marcas aí de creme que eu não sei agora que tipo de sorriso é que você tem que apresentar. Ok. Então você fazia de tudo. Se vestia bem, se penteava direito, procurava um perfume, aquela coisa toda, porque você queria atrair a outra pessoa para si. Agora, se depois de casado estas coisas não forem mantidas, não queira você então atrair o outro par. Então você vai ter que voltar atrás em algumas coisas e procurar obedecer regras, leis. E estas leis são para isto. Eu não creio que Deus apresentou os 10 mandamentos para ser algum porrete. A lei para as pessoas é como um cacetete, para espancar o homem, mantê-lo sob uma forma de escravidão. Isso pode, isso não pode, não faça isso, não faça aquilo, porque eu não gosto. Não foi assim que a lei de Deus foi estabelecida. Em vez disso, estas são 10 leis que foram destinadas para estabelecer e para preservar o relacionamento entre Deus e o homem. Veja, não leis em um sentido legal da palavra, mas são leis que governam, tais como as leis da física que temos. Você vai brigar contra a lei da física? Você vai agora achar a física como uma coisa... Bem, tudo bem que seja complicado para você estudar a física, mas, no entanto, para você ir em um determinado brinquedo, numa roda gigante, num carrossel, ou seja o que for, você está dentro das leis. A física está ali, para dar tantas voltas, com tantas velocidades, com tantas pessoas, de uma forma contínua, sempre, sempre. São leis, tem uma lei, você se beneficia desta lei, para dar todas aquelas voltas e loop, cambalhotas e tudo. É assim, as leis de Deus é para isso. São destinadas para ser, não são usadas, não foram destinadas para ser usada como um cacetete, como um porrete.
para nos bater, para nos espancar. Não, senhores. Nós temos a lei da natureza, nós temos a lei da gravidade, nós temos a lei da reprodução. Poderíamos pregar um sermão sobre cada uma dessas leis. Existem leis e ainda assim nós não pensamos nela em termos de desesperador, em termos de desespero. Que coisa horrível, que coisa difícil, que coisa complicada obedecer essas leis. Não, senhores. Você simplesmente se adapta a elas, porque sabe que essas leis é para nos governar, nos reger, nos dirigir. E é assim que você sabe o que pode e o que não pode. Vê? É assim que você consegue chegar a água até a sua caixa d'água, porque você sabe que tem uma determinada lei para isto. Tem um nível até onde a água possa ir. E naquela velocidade ela pode chegar até lá ou não. Não adianta você ficar clamando para colocar a lavoura em cima do morro, né? Plantar alface em cima da montanha, e o riacho lá embaixo, você gritando, vamos água, sobe para cá também, sobe para cá. Não, senhores. Mas cave um poço, coloque a bomba lá dentro, usa as leis da física e de tantas outras coisas, da gravidade e tudo mais, e você vai ver que a água vai chegar lá em cima, vai voar. Você vai conseguir regar a sua horta. Mas para isso você tem que obedecer determinadas leis e trabalhar de acordo com elas. E contra estas leis você se acaba. Vê? A mesma coisa. E contra a lei de Deus você rompe o seu relacionamento com Ele. Estas leis, como a lei da gravidade, é um estabelecimento de definições. E o que é que isto faz? Isto define os limites, até onde você pode ou não. Isso define limites e parâmetros da gravidade. Vê? Aí você tem lei da gravidade. E ela estabelece parâmetros, limites. Então assim nós temos a lei da natureza também, para nos ajudar a entender a natureza. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu a lei da reprodução para nos ajudar a entender as operações da semente. Você planta, colhe. Planta feijão, vai colher feijão. Planta milho, você não vai colher arroz. Porque existe a lei da reprodução, que diz que cada semente vai produzir de acordo com a sua espécie. Então, todas estas leis que Deus apresentou são para estabelecer e preservar a terra e seus habitantes. Então, quando você pensa desta forma, você não vai ter estas leis como algo ruim, ou como algo complicado, ou como uma coisa que está ali para te bater, para exigir de você. Elas são de fato leis, mas elas têm sido concebidas no mesmo sentido como têm sido concebidos os mandamentos. Cuidar de você, proteger você, não deixar você sair do caminho, porque você sair do caminho, você se perde, você sofre, e Deus não quer que seus filhos sofram. Vê? Deus não se agrada do nosso sofrimento de jeito nenhum. Os 10 mandamentos não foram adotados como Deus planejava que eles fossem adotados pelo homem. Digamos, você dá uma ordem e seus filhos adotam ou acatam aquela ordem. Mas eles acatam de uma forma que você não gostaria disso. Mas o Senhor disse. O Senhor disse. E você fala, mas não foi assim que eu te falei. Eu disse, mas não era para fazer dessa forma. Vê? Os 10 mandamentos que Deus entregou para o homem não foram adotados ou levados em consideração da forma ou no mesmo sentido que Deus desejou que eles fossem adotados. Deus os enviou para governar o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Deus. Eles são para o nosso próprio benefício e não para serem usados como um porrete para bater nas pessoas, para mantê-los na linha, mas particularmente para nos ajudar a entender o que um relacionamento é e como funciona e como preservar este relacionamento. Então, neste caso, eles não foram somente dados para que possamos ter um melhor relacionamento com o nosso Pai Celestial, mas foram também dados para que possamos ter um bom relacionamento entre marido e mulher, entre irmãos e irmãos.
O primeiro mandamento que examinamos nesta série sobre os 10 mandamentos do casamento, do casal. O primeiro mandamento que nós analisamos foi: tu não terás outro. E falamos isso depois de primeiro falar sobre o que é uma aliança de casamento. O primeiro mandamento: tu não terás outro. Esse mandamento se aplica não somente no nosso relacionamento com Deus, mas também em nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Não somente o Senhor nos disse: não terás outro Deus além de mim, que é quando se leva para o casal. Não podes ter outra mulher além de tua esposa, ou não podes ter outro marido, outro homem além do teu esposo. Tu não podes fazer isto. Agora, não somente o Senhor nos disse isto, mas Ele também nos falou que não deveríamos fazer nenhum outro objeto de nossa adoração, nada, nenhum local de afeição sobre aquilo que viria entre Ele e nós. Ele disse: não faça para ti nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nada, não adore nem preste culto. Então, não é apenas ter outro Deus ou outra pessoa diante de você, mas todas as outras coisas do teu dia a dia. Nada pode ter o primeiro lugar além do teu cônjuge. Nem tua casa, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu trabalho, nem o teu patrão, nem os teus filhos. Nada pode ter a preeminência além daquele que você escolheu, ou daquela que você escolheu, para partilhar a sua vida. Em primeiro lugar é o casal, porque se o casal não estiver em primeiro lugar, o restante não terá nenhum sentido. Descobrimos que este princípio, não terás outro diante de mim, não faça nada, né, para render culto ou homenagem. Descobrimos também que este princípio se aplica à aliança do casamento. Se estamos dispostos a não somente estabelecer, porque muitos estabeleceram um lar, uma vida a dois, mas isto é para aqueles que têm o intuito de edificar o relacionamento. Disse para vocês antes que estabelecer um casamento é diferente de edificar um casamento ou um relacionamento. Então, o segundo mandamento que o Senhor Deus disse, que nós examinamos, foi: não adorarás o Senhor teu Deus, não adorarás o Senhor teu Deus em vão. E foi dali que nós pregamos: não o torne em vão. Isso já estávamos no 5º culto. Não torne isto em vão. Nós temos abreviado as palavras em vão e mostrado o significado que não deveríamos permitir que o nosso relacionamento se torne de uma forma despreocupada, negligente em nossa atitude. Tornar em vão é isto: é quando você torna o relacionamento que você tem com outra pessoa em segundo plano, atitude de segundo plano. E quando os filhos veem isto, quando os pais estão colocando o relacionamento deles em segundo plano e a preocupação é outra coisa, os filhos se preocupam, eles sentem perigo, eles rondam perigo no ar. É como animais que percebem as coisas com facilidade, e o homem não percebe, não é? E o homem não percebe. Então não permita que seu relacionamento se torne uma coisa comum para você. Quando nós aplicamos este mandamento na aliança de casamento, nós descobrimos que isto é essencial para manter o relacionamento matrimonial vivo e vibrante, para nunca permitir que nosso relacionamento se torne velho e gasto. Está velho e gasto. Isso é para aquele tempo, isso é para quando a gente é novo. Não, senhores, o casamento não pode ficar velho e gasto. Uma senhora foi entrevistada esta semana, e parte daquela entrevista eu pedi autorização para usar em algumas palestras, e ela o permitiu. Porém, eu não consegui, não tive tempo e também esqueci de última hora imprimir parte daquela entrevista para aplicar, para mostrar para vocês. Mas o farei nesta série,
estamos pregando, se o Senhor assim o permitir. Mas uma das coisas que ela diz em sua entrevista é isto: do que adianta comemorarmos bodas de prata, 25 anos de casado? Do que adianta comemorar bodas de ouro, 50 anos de casado? Nem sei, boda de diamante, né? Troquei tudo. É de ouro? A de diamante é quando? 70? Misericórdia. Poucos conseguem comemorar isto, né? Tá. Ela disse: do que adianta comemorar bodas de ouro? Essa é minha esposa, 50 anos de casado. Mas se eles não vivem uma vida de casado, se eles não vivem um relacionamento conjugal completo, da forma que deveria ser, isso, comemorar isto é apenas uma hipocrisia. Uma hipocrisia. A menos que eles estejam dispostos a reatar isto, a começar de novo. A começar de novo. Eu gostei disso. Vê? Porque você não pode negligenciar isto para se tornar velho e gasto. Então Deus disse: não em vão, não tome o meu santo nome em vão. E vão significa imprestável, ou tomá-lo de uma forma negligente. No terceiro mandamento, nós já estávamos ali no culto de número 6. Foi dito, aliás, o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para guardá-lo santo, que é para santificá-lo. Uma expressão mais fácil é para guardá-lo santo. Ok, nós descobrimos que este mandamento nos convoca a criar um hábito de separar o tempo onde nada fazemos. Um tempo onde nada fazemos. Que foi onde concluímos. Depois, tenha um tempo junto. Mas para isso você tem que entrar em descanso. Então o dicionário expositório Vine, das palavras do Antigo e do Novo Testamento, diz assim: a palavra sabat significa cessar ou desistir. Cessar de fazer, desistir de fazer, larga tudo de lado. A ideia não é aquela de relaxação ou refrigério, mas da cessação da atividade. Se estamos tratando aqui do mandamento, lembra-te do dia do sábado para guardá-lo santo, aplicando isto agora para o casamento, lembra-te disto, não esqueça disto. E para que você possa lembrar, ter um tempo junto para ficarem em harmonia, que é para fortalecer o relacionamento, porque Deus diz para Adão: olha, deixe de fazer, você já fez demais durante a semana, esse dia não faça nada. Mas Senhor, mas ainda tem ali umas vaquinhas lá do outro lado, não faça nada. Mas aquelas frutas, não faça nada. Mas o rio ainda tiraram por esse outro lado aqui, não faça nada. Porque se você colocar toda a preocupação sua somente nos trabalhos, somente no que você tem para fazer, e o relacionamento comigo, como é que fica? Então, esse dia é para fortalecer o nosso relacionamento. Veja. Então, quando levamos isso para os 10 mandamentos do casamento, nós trazemos isso para a nossa lembrança. Lembra-te disto, deste repouso, deste descanso, deste sábado. E diz aqui o dicionário expositório, vai das palavras do Antigo e do Novo Testamento. Sabat significa cessar ou desistir. Não significa relaxação, despreocupação, relapso. Não, se trata de cessação de atividade, porque você deixa a preocupação de lado para ter um tempo junto com aquela pessoa. A preocupação com o filho, com dívida, com trabalho tem que ficar em segundo plano, porque você precisa ter um tempo com o seu cônjuge. Apenas os dois, como tinham tempo antes na época de namoro. Ok, então Deus disse: lembra-te de guardar este tempo para colocá-lo a par de todos os outros dias. E a palavra santo quer dizer isto. Simplesmente significa separado. Não é que é santo com a auréola na cabeça, aquela coisa. É santo, quer dizer separado, separa dos outros. Por isso é lembra do dia de sábado para santificá-lo, ou guardá-lo santo, ou separa dos outros dias. Só isso. Não é que o sábado é santo. Vê? Ok. Então nós vemos quão necessário isso é em nosso relacionamento com Deus e também com o nosso cônjuge. Nós precisamos de um tempo
Precisamos de um tempo para simplesmente estarmos juntos sem quaisquer distrações. Se em casa você não consegue isto, porque os filhos sempre chamam a tua atenção e sempre te distraem, então dê um jeito, dê um perdido nos filhos. É perdido que chama? Vou dar um perdido. Dê um perdido nos filhos, por algum momento, por algum instante, por algum dia, e fiquem juntos. E fiquem juntos, para fortalecer o relacionamento. Todos, né, na entrevista desta senhora, que logo eu vou ler uma parte para vocês, ela diz que o que a terminou com o casamento, está casada. Nunca traiu seu esposo, tampouco ele nunca traiu, pelo que diz. Estão casados há creio que 22 anos, 21 anos, mas não existe mais casamento. E a quem atribui isto? Ela diz, quando nasceu o meu primeiro filho, larguei tudo, larguei o que eu fazia, larguei estudo, larguei trabalho, eu quis apenas cuidar dele, e cuidei tanto dele, me dediquei tanto isso, porque era o que eu queria fazer, era o que eu sabia que era o certo fazer. No entanto, com aquilo esfriou tudo no meu relacionamento com meu esposo. Se tivesse chance, voltasse atrás, mudaria tudo, faria tudo diferente. Mas sabe o que é que acontece? Quando é você passando por essa experiência, você não quer ouvir conselho. Você não quer saber o que as pessoas dizem, as experiências das outras pessoas, você acha, porque você só vê o momento, aquele instante que você está vivendo e acha que você está sendo feliz. Vê? Com aquele momento você tem de realização. E não tem nenhum projeto para o futuro, para o amanhã, você não pensa depois dos resultados daquilo. E cada dia mais, cada um só ficou apenas para manter. Ele apenas como provedor da casa para pagar as dívidas, como patrão, e ela apenas como empregada. E depois disso, passa meses e meses sem ter um momento juntos, semanas e semanas sem trocar uma palavra dentro de casa. Ele no sofá, assistindo o jornal e ela lá no quarto. Pronto, esta é a vida de casal? É assim completa? Bodas de ouro? Precisamos de um tempo para simplesmente estarmos juntos sem quaisquer distrações. Não existe melhor maneira para um homem e uma mulher reacender aquele fogo entre eles do que simplesmente estarem juntos sem outra coisa a fazer. Somente o estarem juntos. Se você comparar isto com a obrigação, com o trabalho, você vai ver o que é que trabalho, compromisso e obrigação faz com o seu relacionamento. Apenas separa um do outro. Então você tem que ter o seu sábado. Tem que ter o seu sábado. O seu descanso. O cessar das suas obras para fortalecer o relacionamento. Então, para que não fique apenas nisso, já chegando quase o momento de parar, não é? Mas até agora eu só dei uma repassada nos cultos que já pregamos. Vamos abrir no livro de Êxodo, nesse culto, continuando só mais alguns minutos aqui, examinando um pouco a nossa aliança de casamento à luz dos 10 mandamentos. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20 e o versículo 12, e vamos ler o 5º mandamento que Deus deu ao homem, e assim daremos, vamos dizer assim, um início nisso aqui para continuar no próximo culto então. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Então, claro, eu acredito que assim que formos nomear este culto, estaremos colocando número 7, número 8. Parece que é mais alto do que o outro. Ou é que eu usei a cadeira lá? Acho que é assim que se escreve, não é? Honra. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora, a primeira coisa aqui que pode vir à sua mente é como pode este mandamento ter a ver com o nosso relacionamento com Deus. E como ele tem a ver com o nosso relacionamento entre marido e mulher.
Pois bem, todavia eu direi a você que este quinto mandamento é um dos mais importantes mandamentos de todos, porque sem ele nenhum relacionamento poderia alguma vez começar. Como você pode começar um relacionamento sem haver honra? Sem você honrar a aliança que está fazendo. Então, volta para o primeiro de novo. Como você pode não ter outro diante de si, não adorar outro Deus, se você não honra aquilo que te foi apresentado? Observe. Como você pode manter um contrato sem haver honra em suas palavras, no pacto firmado, na assinatura que você deu? Tem que haver honra para isto. Então, este mandamento é um princípio importantíssimo no começo de sua procura por um marido e esposa. Aqueles que pretendem casar, aqueles que pensam em casar, este mandamento é um princípio importantíssimo no começo de sua procura por marido e esposa. E se nós olhássemos bem este quinto mandamento, não nos atrapalharíamos tanto em nossas escolhas. Não nos atrapalharíamos tanto. Não contaríamos tanta desvantagem depois. E vocês poderão ver porque, se neste culto vocês não tivermos tempo para isso, mas no próximo. Então, este mandamento reflete o que está dentro da pessoa. Honra teu pai e a tua mãe. Este mandamento reflete o que está dentro de cada um de nós. Se reflete o que está dentro, então a pessoa que for te escolher ou te aceitar, se conseguir ver este reflexo em você, então estará escolhendo ou aceitando um bom par, uma boa companheira. Vamos ler nas Escrituras alguma coisa. Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13 e o versículo 3. Mateus capítulo 13, aliás, capítulo 15 e o versículo 3. Observe isto. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então aqui está falando dos mandamentos e daqueles que estavam transgredindo. Se estava transgredindo, não estava dando honra. Se estava transgredindo, estava quebrando a aliança de casamento, estava colocando o outro diante dele, não estava renunciando às coisas que deve renunciar, estava quebrando as regras, estava colocando tudo em segundo plano, tudo que é sagrado em segundo plano, não estava lembrando de nada e não estava fortalecendo o relacionamento com Deus. E por isso não estava tendo um tempo junto. Observe que isso está entrelaçado. Então veja. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Vê Jesus voltando agora a falar sobre os mandamentos? Agora, isto que você acabou de ver aí nas Escrituras. Observe a tradução disto, a tradução West, desta Escritura que, como diz: que seja dirigida uma correta avaliação sobre o teu pai e mãe, e que lhes seja de acordo com a reverência e veneração que lhes é devida. O que é que estou falando aqui? Que seja dirigida uma correta avaliação sobre seu pai e sua mãe. Porque se você não tem a correta avaliação do que eles são, do que eles refletem, do que eles representam, do que eles te ensinam, você não honra seus conselhos, não honra o que eles falam. Vamos continuar o versículo. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, quem maldisser, você diz assim, mas eu nunca amaldiçoei pai e mãe. Pois bem, a tradução West deste versículo diz: aquele que invoca maldições sobre o pai e a mãe. Vá guardando isso na sua memória, porque continua a leitura. Certamente morrerá. Então está falando de morte, inclusive.
A tradução West diz: faz com que seu fim venha pela morte. Agora, se você pega isto e vê quando o mandamento foi dado em Êxodo 20, e está dizendo lá, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Continuando. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Então, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. A tradução no Oeste diz: isto é uma oferta dedicada a Deus. Seja o que for que isto possa ser, em vista do que você pode derivar a ajuda de mim. Ele absolutamente não pagará reverência e respeito ao seu pai e sua mãe. Aí Jesus diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E ele acusa agora: hipócritas. Hipócritas. O que está dizendo com isso? Vocês são atores no palco da vida. Atores. Representando um papel do qual vocês não são. Apenas se dizem filhos. Mas filhos que não honram a correção. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca. Em outras palavras, este povo coloca uma avaliação correta de mim com seus lábios. Com os lábios. E me honram com os seus lábios. Em outras palavras, e com lábio culto concorda a mim toda e devida reverência e veneração. Mas o entendimento, sabe? Porque com os lábios está certo, papai, está certo, mamãe. Tá bom, Deus. Eu sei que tu és um bom Deus. Ok, eu escutei a pregação. Lábios. Mas o entendimento, que é o coração, é o entendimento, está longe de levar aquilo a cumprimento. Mas o seu coração está longe de mim. Vê? O que é que ele está dizendo com isso? Mas o seu coração está longe de mim? Ele está dizendo: mas o seu coração se retém a uma grande distância de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Isto é a pregação de Jesus. Ouvi e entendei. Agora eu quero que você observe o que Jesus resume desta conversação, dizendo, ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Quando este versículo, assim que meu pai se converteu, e as pessoas que fumavam e bebiam e tal, iam conversar com ele, eles diziam: mas Rosendo, mas Jesus não disse que o que entra pela boca não é o que contamina? Então, a bebida não é o que entra pela boca, o cigarro não é o que entra pela boca? Aí o pai dizia assim: então, engole uma caranguejeira, porque o que entra não contamina, e engole uma cobra. Não é? O velho tinha essas respostas assim. Então as pessoas não estavam sabendo o que estavam falando. Observe: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Agora, seguimos com outro dizer que Jesus nos deixa, com outro linguajar. Ele disse em Lucas 6, versículo 44. Jesus disse assim, em Lucas 6, 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. E agora você vai ver o que é que está ruim, que sai de dentro. Cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então você vê que aqui tem estas pessoas que não honram, não estavam prestando honra.
Eles falavam, eles diziam, eles testificavam, mas era apenas com seus lábios. Vê? Sou teu filho, mas não vive como filho. Tu és meu pai, mas não é reverenciado como um pai. Eu tenho uma mãe, mas experiência e conselho de mãe não resolve, não vale. Portanto, quando falamos de honrar nosso pai e mãe, estamos olhando direto para dentro do coração e da alma do filho e da filha em si. Olhando direto na alma. É por esta razão que, se você quer ter certeza de que você irá se casar um dia com alguém que sempre te mostrará respeito e honra no casamento, somente observe como esta pessoa trata seus pais. Observe como esta pessoa, o rapaz ou a moça, trata a sua família, trata os seus irmãos, como trata suas irmãs, como trata seu pai, como trata sua mãe. Você tem um quadro do que vai ser aquela pessoa com você. Observe o rapaz e como ele trata a sua mãe. E você saberá como ele tratará a sua esposa. E vocês, os rapazes, os que me ouvem, os que me ouvirem depois da gravação dessa palestra, os rapazes, prestem atenção para a forma como ela trata o seu pai. Porque é dessa maneira que ela tratará o seu esposo, o seu marido. Não seja enganado pela aparência. Não seja enganado pela aparência. E possa ser que o tratamento seja puro fingimento. Ainda tem isso. Não fosse todos os derivados, né? Ainda tem isso. Possa ser que o tratamento seja puro fingimento. Porque não vê a hora, não vê o dia de se livrar do pai e da mãe. Porque quer viver sua vida. Quer viver de acordo com o seu próprio nariz. Com a sua própria mente. E acha que o casamento será a liberdade. Porque uma vez que casa já não tem mais pai para lhe dar ordem. Para dizer aqui quem manda sou eu. Ou você enquanto estiver aqui vai viver do jeito que eu digo que é correto. Então casando-se, o cambrião tirando de casa se sente livre. Porque é só depois dar um perdido no cambrião e cair fora. Pastor lá do Chile, ele disse: irmão Rosendo, eu tenho uma filha que era uma princesa, uma jovem adorável, a menina dos meus olhos. Não teve conselho que desse, não teve pregação, não teve ajuda, não teve carinho, não teve nada que tirasse da cabeça dela aquele moço, aquele incrédulo. Não teve nada que a ajudasse. E ela simplesmente se foi, engravidou dele, depois ele arrumou outra, e ela veio chorando com a criança aqui para casa. E se você não imagina o que é isso, é você ver a sua filha que você tanto cuidou, sempre pensou no futuro dela, sempre se preocupou, e ela simplesmente se deixou levar. Não honrou pai e mãe. Não teve honra por eles. E ele disse: o único recurso que eu vejo é pedir a Deus misericórdia e orar pela conversão deste moço, para que ele a assuma, para que ele cuide dela. Caso contrário, ela ficará sem marido toda a vida. Porque ela sabia da verdade. Foi dito para ela as coisas. Foi explicado para ela. Mas cadê a honra? Que para começar, quebra-se a honra com Deus. Então depois a honra de pai e mãe fica em segundo plano. Ore muito. Vocês, rapazes, prestem atenção. Mas antes de qualquer coisa, observe-o e veja que tipo de respeito e honra ele dá ao seu pai, e você verá como ele vai tratar você. Mas ele é crente, irmão. É do tabernáculo. Eu fico desconfiado quando eu vejo rapazes e começam a trabalhar e não dizimam. Ele está deixando de lado, ele está deixando de honrar o que Deus disse para a bênção vir para o lar.
e uma moça que casar com um rapaz que não é dizimir, ela está amontoando brasas para a sua cabeça. Ela está amontoando brasas para a sua cabeça. Vamos prosseguir. Notem em Mateus capítulo 15, versículo 3. Que aí já vamos concluir, viu? Eu já estou chegando, falta só 5 minutos. Em Mateus capítulo 15, versículo 3, Jesus citou o seu pai. Jesus citou o seu pai, porque ele deu honra ao pai. Vê? Jesus citou ao seu pai, dizendo assim: porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Agora, a palavra honrar que Jesus usou é a palavra grega. Deixa-me escrevê-la aqui para vocês, né? Vocês terem uma ideia, depois eu apago. Deixa-me ver aqui. Palavra complicada, mas a palavra que Jesus usou aqui seria isso. Vou colocar bem grande aqui. Desse jeito, viu? Sem acento. Aliás, aqui é A, depois que vem o H, com esse tracinho aqui. Eu não sei como pronunciar isso. Esta é a palavra grega usada. Seria como timau. Timau. T-I-M-A-H, tracinho em cima, né? O. Timau. Honra teu pai e a tua mãe. O significado desta palavra é estimar, fixar um valor de algo pertencente à própria pessoa, honrar, ter honra, reverenciar, venerar, honrar com muitas honras. Esse é o significado da palavra que Jesus usou quando ele disse: honra teu pai e a tua mãe. É por essa razão que a tradução West desta escritura diz assim: que seja dirigida uma correta avaliação sobre o seu pai e mãe, e que lhes seja de acordo com a reverência e veneração que lhes é devida. Honra teu pai e a tua mãe. Portanto, nós estamos olhando para este pensamento de honra. Este é o valor que determinamos em algo. E mais especificamente, o valor que determinamos sobre os nossos pais. Portanto, você deve ter muito que observar e ver qual o valor que eles colocam sobre os seus pais. O jovem, a jovem, veja o valor que eles colocam sobre os seus pais. Porque isso lhes dirá o valor que eles colocarão em seu parceiro de casamento. Se palavra de pai e mãe não tem tanto valor, vai ter valor que fala marido e mulher? Não, senhores. Vemos esta mesma palavra que Jesus usou, essa mesma palavra grega que ele usou, em Mateus 7, versículo 9, que fala sobre valor, honrar, essa palavra timau, que quer dizer fixar um valor de algo pertencente à própria pessoa. Jesus usou esta mesma palavra em Mateus 27, versículo 9. Então se realizou o que vaticinara os profetas Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado. Aqui tem outra vez a mesma palavra, timau. Que certos filhos de Israel avaliaram. Então, aonde você encontra esta palavra grega no Novo Testamento, ela está falando de avaliação, de um valor que você dá ao que é próprio de alguém, que vem como uma honra, aquilo que é dito, que é ensinado, ao julgamento que aquela pessoa tem. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 1, ele dá esse esclarecimento para você. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Mas eles nunca acham que devem obedecer. Foi assim que morreu a coelhinha. A tadinha da coelhinha. Pequenininha, brincalhona, pula para lá, pula para cá. Ah, vamos viajar, ok. Então coloca comida e água dentro desse quarto, já que ninguém está morando nesse quarto, está vazio praticamente.
Ora, um coelho se cria em qualquer lugar, qualquer casinha. E o quarto? Espaço demais. É só fechar a porta, deixa ele tranquilo aí com água e ração suficiente, vitrô aberto, pronto. Não vai ter que ficar aberto para ele tomar conta da casa, para ele subir, descer a escada e aquela coisa toda. Deixa, falei várias vezes. Mas quem diz que escuta, pai? Isso é um exemplo para você ver nas coisas, se nas coisas mínimas é assim, nas coisas grandes também quebram a honra do que se fala. Ok, então tá, é seu, deixa, viajamos. E quando se volta e corre atrás do coelho, bichaninho para cá, cadê você para lá, nada do coelho. Subir da parte de cima, tá aquele fedor horrível, digo, não é possível. E nada de encontrar, de quer ver. Levantei uma bacia de plástico, estava o coelhinho inchado, podre já debaixo. O que aconteceu? Pulando para lá e para cá, pulando, pulou dentro da bacia, a bacia emborcou e ele não conseguiu mais sair. Veja que morte complicada, esquisita, horrível. Ninguém sabe se de fome, se de frio da noite ou se o calor escaldante, esse tempo de verão, durante o dia. E o que eu disse? Você que matou. Foi você que matou. Porque se tivesse escutado o que eu disse, ele estava vivo te esperando no quarto, saltitante para lá e para cá. Simples assim. Vê? Então pegue este exemplo e veja para as outras coisas, para as outras partes de sua vida. Quando você ficar velho, e achar que tem ideia, que está maduro, você vai dizer, realmente, meu pai tinha razão, porque agora eu estou passando com os mesmos problemas com os meus filhos. Vê? E eles também não me ouvem. E eles também não me obedecem. Não é possível uma coisa dessa. Nunca vai melhorar isso não, minha gente. Nunca vai melhorar isso não. Ok. Paulo usou as mesmas palavras que Jesus usou e disse: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra, vê a outra de novo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os no ensino, na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos concluir com esta parte, onde termina dizendo aos filhos honrar aos pais, e os pais criar os filhos no ensino, na admoestação, que é na doutrina e admoestação do Senhor. No próximo culto, entraremos em alguns detalhes sobre esta questão de honra, mais um pouquinho, onde você vai ver que o irmão Branham, mesmo tendo seu pai bêbado, ele disse, mas ele é o meu pai. Porque muitos, quando ouvem isso, já dizem assim, mas minha mãe não é correta, minha mãe não é cristã, meu pai não é isso, meu pai não é aquilo, e como eu posso ter honra com ele se ele é isso, se ele é aquilo? A Bíblia não disse, se o pai ser bonzinho, sua mãe ser bem boazinha, honre ele. Não, ela disse, honra teu pai e tua mãe. Ok? É assim que concluiremos então o culto de número 8, sobre os 10 mandamentos do casamento. E assim, Senhor, obrigado por esse tempo que passamos juntos, obrigado por estas pessoas aqui presentes, cada família aqui representada, por estas moças que aqui estão, visitantes conosco, que o Senhor possa falar aos nossos corações a cada dia. Obrigado por termos o privilégio, por termos esta chance de aprender estas coisas, porque aprendemos tanto sobre tudo, mas sobre as regras que o Senhor estabeleceu, se torna cansativo e sempre fica em segundo plano. Então pedimos que o Senhor nos perdoe por isso, nos ajude, nos ensine, nos inspire, para que possamos dar a preeminência primeiro ao Senhor, primeiro a Deus sobre todas as coisas, e depois aquele que está ao nosso lado, ao nosso próximo. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos em dar-nos saúde para levarmos isto adiante, para levar o ensino da Tua Palavra a outras pessoas, para levar a doutrina de Cristo àqueles que têm fome e sede de justiça, àqueles que lutam e gemem para viver corretamente, que não estão conformados com este mundo, mas que estão se dispondo dos seus próprios pensamentos para serem transformados pela renovação do entendimento. Dá-nos, ó Deus, um meio de semana abençoado,
e que a próxima vez que nos reunirmos aqui outra vez, que possamos nos alimentar da Tua palavra. Oro desde já pelas viagens que estão adiante, pelos cultos que teremos longe daqui, e que em tudo o Espírito Santo nos guie e nos direcione. Não por mim, Senhor, porque não mereço nada, mas por Ele, pelo Teu povo, porque eles precisam. E se não for eu a falar, que o Senhor levante outro que fale, que ajude, porque Teu povo está necessitado. Nós estamos necessitados, e só Tu podes suprir as nossas necessidades. Por isso que tudo que formos fazer em prol do Teu reino, que o Senhor possa nos usar para que seja o Senhor fazendo e não nós. No nome de Jesus, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Aperte a mão do seu amigo, do seu irmão e diga até a próxima, até nos encontrarmos outra vez. Vocês que estão nos ouvindo pela internet, Deus abençoe. Estamos concluindo a nossa transmissão ao vivo aqui do Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo. Voltaremos a transmitir ao vivo na próxima sexta-feira a partir das 19h30. Os irmãos lá de Contagem orem por isto e avisem para que sábado possamos estar juntos na reunião ali, uma reunião de comunhão que teremos na cidade de Contagem. Deus abençoe a cada um de vocês, que todos possam estar debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. E você solicite literatura escrevendo para a Caixa Postal número 12, CEP 07901 970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode então enviar o seu e-mail, a sua pergunta, a sua solicitação, a sua crítica, escrevendo para radionif@hotmail.com. Se for difícil você anotar isso aí, então o mais fácil, doutrinadamensagem@gmail.com. doutrinadamensagem@gmail.com. A todos vocês, o nosso abraço fraternal, no amoroso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Esses cultos, eles estão sendo gravados e ficará à disposição. O MP3 deixarei no website para as pessoas fazerem download. Simplesmente vá aí na primeira página, o link com o nome Os 10 Mandamentos do Casamento. É onde estamos colocando à disposição para as pessoas fazerem download, ter aí em seus computadores. Então você que sabe fazer isto, baixe, grave, reproduza e distribua para as outras pessoas. Ajude-nos a evangelizar. E assim você estará cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. E vamos apenas esperar aqueles que creem. Aqueles que creem, eles procurarão serem mais beneficiados das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite, no nome de Jesus. Nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir, gratuita. Entre em contato conosco e receba nossos CDs de mensagens gratuitamente. Note o nosso site de evangelização, www.doutrinadamensagem.com.br. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.